Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Noite em que Ele nos concedeu estarmos na sua casa, louvando e agradecendo o seu nome, onde a gente vai estar discorrendo um pouquinho de uma história muito bonita, que já tive a oportunidade de falar desse texto em outra data, mas trouxe de novo o texto com uma outra reflexão, com a nova roupagem. E espero que você se sinta abençoado como me senti. No livro de Mateus 8, pode estar abrindo sua Bíblia no livro de Mateus 8. A gente vai estar conversando a partir do versículo 5 em diante. E como tema para essa noite, está aqui, âncoras e comandos. De repente você pode estranhar um pouco o tema, mas daqui a pouco você vai se situar, âncoras e comandos. Eu queria já começar perguntando a você se você tem alguma âncora sobre a sua vida. De repente você vai perguntar, Leandro, o que é isso? O que é uma âncora? Uma âncora é algo que te arremete, algo que te segura, algo que chama a sua atenção, algo que normalmente, se você pensar num barco, né, está segurando o barco ali, não é isso? Para que a âncora serve? Ou não é? É para isso, não é? E aí te pergunto, você tem alguma âncora na sua vida? Tem? Aí já achamos um. Mais alguém? Se tiver, levanta a mão. Os demais não têm, mas acha que não tem, porque tem. Um exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Vamos pensar aqui Alcântara, aquele furdúncio que é Alcântara, que todo mundo conhece, né? Aquela feira ambulante lá, aquela maranata de gente lá, aquele povo amontoado. E aí você está caminhando em meio àquele povo ali, você está caminhando, certo? Você está indo na direção norte. Alguém na sul, atrás de você, chama lá Roberta. O que você faz? Você olha para trás, não é isso? Chamou o meu nome. Então entenda que não são as vozes, porque falando, tem a opção de gente falando ao mesmo tempo, vendendo, comprando, negociando. Ali tem de tudo, Alcântara tem de tudo, não é isso? Mas se alguém chamar Newton, você está caminhando para cá, e alguém te chamou ali, você vai fazer isso aqui, ó. Sabe por quê? A primeira âncora que a gente recebe é o nosso nome. Isso aí está instalado no nosso HD. Desde o ventre você ouve falar, Jaque, Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline. Você saiu da barriga, Jaque, quer comida? Jaque, é isso, Jaque, Jaque. E você se habitua com aquilo ali. Então essa âncora está instalada em você. Aonde você ouviu o seu nome, você vai olhar. Porque é uma âncora que involuntariamente se instalou no seu HD. Ou é diferente? Ou quando não chama o seu nome, você não olha? Eu tenho o costume de olhar. Eu creio que a maioria também olha. Então, isso são âncoras. E a gente vai falar um pouquinho também sobre pequenos comandos. Algo que também é como âncora ao longo da sua vida. Para mim e para você, funciona da mesma forma. A gente vai entender um pouquinho desse sistema aqui agora. E escolhi esse livro aqui por ter algumas âncoras instaladas, certo? Um segundo item de âncora aqui é, por exemplo, você que achou que não tinha âncora, hein? O idioma em que você fala. Fala o português, não é isso? Porque nasceu no Brasil. É uma âncora. Essa é a sua língua. Você escolheu não. Apenas foram repetindo palavras e palavras e palavras próximas a você, e você foi aprendendo, você se situou dentro disso, está intrínseco em você, e você fala o português de forma natural, tranquilão. Alguns falam outros idiomas aí, amém por isso. Só não falam em línguas, mas falam em outros idiomas, amém por isso. Mas são âncoras, então o nosso idioma é uma âncora, o nosso nome é uma âncora, existem coisas instalada no nosso HD que servem como âncora e que vão nos acompanhar até o dia que a gente partir. Alguma delas você vai conseguir mudar, porque você percebeu que essa âncora não serve para você. Então você vai estar mudando. E outros você vai aí apenas discorrer. Mas para a gente começar a se situar nisso, em Mateus capítulo 8, todo mundo achou? Amém? Deixa eu lançar o meu amiguinho aqui. Para perto não é muito legal. Versículo 5 em diante. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando, Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento.
Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai; ao outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus se maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Jesus fica admirado com a postura desse centurião. E vamos pensar no porquê da admiração de Jesus com esse centurião. Para a gente entender, já pude compartilhar isso, um centurião vem da palavra 100. Centurião, 100. 100 era o número de homens que um homem comandava. Então, um centurião comandava 100 homens. Se fosse no exército de hoje, ele seria o posto de capitão. É o que nós chamaríamos hoje. Um centurião daquela época é um capitão de hoje. Hoje um capitão comanda 100 homens. Então, ele aqui chega para Jesus e fala: Senhor, o meu servo, ele está em casa paralítico. Repare que não é qualquer dor de cabeça, não é qualquer enxaqueca, mas ele vem e declara para Jesus: olha só, meu servo está em casa paralítico. A paralisia hoje, algo que se você, com todo o recurso que tem, o maior benefício vai ser uma cadeira elétrica, eletrônica, para que ele possa se locomover, né, e ter uma melhor qualidade de vida. Tem fisioterapia para isso, Jaqueline? Não. Então, vamos pensar naquela época, há mais de 2.000 anos atrás, vamos pensar nisso. Então, o meu servo está em casa sofrendo horrível dor, tormenta, com uma paralisia. E Jesus afirma: eu irei curá-lo. Não há sombra de dúvida do que Jesus iria fazer naquele local. Jesus declarou: eu irei curá-lo. E ele: Senhor, espera aí. Só um instante, por favor. Olha, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu não mereço isso. Mas faz o seguinte, Senhor. Libera apenas uma palavra. E eu sei que quando eu chegar em casa, o meu servo vai estar curado. Ao ouvir isso, Jesus fica admirado. Porque normalmente as pessoas iam pedir que Jesus lhe pusesse a mão sobre o enfermo. Normalmente alguém iria pedir que ele cuspisse no chão, fizesse o lodo e passasse nos olhos. Normalmente alguém iria pedir que Jesus pegasse pela mão. Mas não. O centurião, ele tinha uma fé absoluta sobre a pessoa de Jesus. Então ele diz: olha só, diz apenas uma palavra, libera uma palavra, que eu sei que meu servo vai estar curado. Senhor, olha só, eu reconheço a sua soberania, eu sei quem você é. Eu reconheço a sua magnitude. Eu sei que você é filho do Deus vivo. Dá apenas uma ordem. Libera uma palavra. Olha, eu sou homem sujeito à autoridade. Sei que não sou como o Senhor, mas sou homem sujeito à autoridade. Eu digo ao meu servo: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. A esse: fica, ele fica. Ao outro: faz, e ele faz. Eu não tenho dúvida sobre a minha soberania sobre eles. Mas eu sei da sua soberania no reino espiritual. E se daqui o Senhor der um comando, lá vai ser obedecido. Ao ouvir isso, Jesus fica maravilhado. E ele declara: nem mesmo em Israel, nem mesmo entre os separados, entre os escolhidos, eu vi tamanha fé. Mas nesse centurião eu encontrei. Ele diz: vai ser feito conforme você falou. E no versículo 13, revela a cura por conta da fé. Sem precisar ir lá, sem precisar tocar. Meus amados, nós precisamos ter uma fé como essa. A gente precisa ter uma fé aonde a gente não precisa de algo mirabolante. Só precisa entender a graça. Só precisa entender o favor que já foi liberado sobre a nossa vida, para que a gente viva milagres como esse aqui.
diante a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para lavar a minha e a sua alma, para lavar a minha e a sua enfermidade, para nos dar lugar junto ao Pai. Amém? Pensando em comandos, coisa que esse centurião aqui falou que tinha, a autoridade que ele revelou que tinha sobre os seus subordinados, eu quero contar algo natural e compartilhar algo também de trabalho. Dá para enxergar essa pecinha aqui? Pequenininha? Dá para enxergar? Os que têm olhos bons aí, ó, sabe que vai conseguir ver que aqui tem 5 pinos. Isso aqui é um pequeno relé de 5 pinos, é algo que eu comprei pela internet, eu gosto, tem uma opção desse em casa. Faço alguns engenhoca, né, nas horas vagas. E isso aqui, ele serve para fazer um intertravamento. O que é isso? Eu consigo, com um brinquedinho desse aqui, fazer com que uma luz acenda e a outra simultaneamente apague, como se fosse um three-way. Isso aqui é encontrado em portão de automação, isso aqui é encontrado em elevador. Só que isso aqui é um negocinho tão frágil, que ele funciona com 6 volts de corrente contínua. Não é aula de eletrônica aqui não, tá? É só vocês se situarem e conseguir acompanhar a linha de raciocínio. Então, ele funciona com 6 volts de pilha, para você ter ideia. Ele é extremamente frágil. Mas só que um brinquedinho desse aqui, ele comanda motores de portão, por exemplo. O meu funciona a 220 volts. Se eu ligar isso direto, isso aqui queima na hora. Mas ele comanda um portão que funciona a 220 volts. Ele comanda o elevador, ele comanda diversos equipamentos com a corrente altíssima, com 380 volts, por exemplo. Esse bichinho aqui comanda. E eu te pergunto como? Falando em comandos, eu tenho um bom costume de não assistir novela nenhuma, de não assistir canal aberto. Isso há muitos anos aboli isso na minha vida. Estou falando que é pecado, você tem que largar? Não. Eu, por opção, não assisto. Sabe por quê? Porque lá tem diversos desses pequenos comandos que a gente não percebe, mas que coisas tão miúdas como essa causam uma inflamação terrível. Exemplo, temos um cachorro lá, quem já foi lá em casa conhece, né? O Negão. O bicho é terrível, tá? Aquele bicho preso, olha, ele é terrível, ele é demais, ele fica tentando sair da corrente, ele fica com a coleira, ele fica bem preso, mas chega alguém estranho, ele quer avançar, os meninos estão sempre lá em casa, tudo tem medo deles, quando eu vou prender ele, ele sobe em cima da caçamba da caminhonete, ninguém fica, ele é terrível, né? Negão é demais. E durante um bom período, a Juliana não conseguia prender ele. Amor, vai lá prender ele que não dá. Ele tá ligado no 220, correndo, pulando, ele quase derruba a gente, o Negão não dá, ele não morde ninguém lá de casa. Mas para prender ele tinha que ser eu. E eu pegava ele pela coreira, onde ele estivesse no quintal de casa, e vinha arrastando, que ele não queria ir, né? E vinha trazendo ele se sufocado, que ele começava a se querer sair, nunca mordeu, nunca avançou. Mas eu vinha arrastando ele até o localzinho dele, era sempre o mesmo local na varanda, botava a corrente e vinha. Na manhã seguinte era a mesma coisa, amor, prende o Negão lá, que tem que botar ele para a escola, as crianças estão chegando, prende o Negão lá, que o Negão está demais. Eu ia lá de novo e pegava ele, arrastando ele. Nunca peguei no colo não, tá? Não tem muito carinho com o bicho não. Vinha arrastando ele até o local dele lá e colocava. Todos os dias o mesmo exercício. Sabe o que aconteceu? O Negão, ele ficou adestrado. Juliana falava o seguinte, amor, agora eu não preciso mais nem de chamar ele. Eu vou caminhando para o local em que ele tem que ficar preso, ele vai do meu lado, ele abaixa a cabeça e eu coloco a corrente na coleira dele. Sabe por quê? Ele se acostumou. E muitas das vezes, nós também, seres humanos, nós nos acostumamos. Assim como nos acostumamos com o nosso nome, que é uma âncora, nos acostumamos com o nosso idioma. Quando a gente assiste uma novela, toda novela tem um chefe de família, uma casa bem estruturada, né, algo que a gente admira, que a gente acha bacana, mas aí a gente vê que a mulher não dá muito esforço para o trabalho daquele homem. Ele chega em casa cansado, não tem muita atenção, e lá no trabalho dele tem alguém que paparica, tem alguém que dá valor, que leva uma água gelada, que leva um suco. E aí, nós começamos a torcer
contra aquele casal. Sabe por quê? Porque a mulher não dá valor. Mas tem lá alguém que dá valor, então você acha bonitinho. Não, tem que ficar com ela mesmo, mas a mulher não quer dar valor e você se acostuma. Em casa, tem um casal que é o contrário. Uma mulher que não é valorizada, mas que cuida bem da casa, que cuida do seu lar, que edifica a sua casa, mas aí o marido não dá valor, é ignorante, é arrogante. E aí tem alguém que, poxa, você está bonita hoje, poxa, você é uma mulher muito especial, e tem elogios, e aí você começa a achar que o marido ideal não é o que ela tem em casa, ignorante, é aquele que elogia. E você começa a se acostumar com isso, e você torce a favor disso. Quando você vê um filme, exemplo, La Casa de Papel, quem é aqui que não torceu para os bandidos? Sabe por quê? Porque eles passaram a ser os mocinhos, dentro daquilo que o filme se propôs a fazer. Não estou julgando, não é isso. Eu também assisti, achei maneiro, e até torci pelos bandidos também. Real confesso. Mas são pequenos comandos em que a gente vai se acostumando. Daqui a pouquinho, o errado passa a ser o certo, diante aos nossos olhos, e isso vem para o nosso coração, e isso vai se enraizando em nosso coração. E aí Paulo vem dizendo o seguinte: não vos amoldeis, não se conformeis com esse presente século, com essas novelas, com esses filmes. Não se acostumeis como o negão se acostumou, não se adestre a esse mundo, mas tenha atenção. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala ao seu coração. O Espírito Santo fala ao meu coração. E a gente precisa estar alerta e eliminar pequenos comandos que vão lançando sobre as nossas vidas, em novelas, em filmes, em mídias, mas que a gente vai se acostumando. Isso vai virando natural. Isso vai virando o não tem nada a ver, poxa. Mas não tem nada a ver. Um outro veneno era quando tinha aquelas competições do El Chan nas mídias, né? E a pessoa ia com um short extra curto e aquilo começava a se propagar. Não, mas é bonitinho, é uma competição, é um grupo, né, de entretenimento. E aí aquela roupa servia também para os nossos filhos. Será que serve? Eu creio que não. Mas de tanto ver, a gente passa a se acostumar, achar bonitinho. E aí, poxa, não tem nada a ver, poxa. Um negócio tão legal, um entretenimento, e isso vai se enraizando nos nossos corações. Acho magnífico quando esse centurião, demonstrando essa fé na pessoa de Jesus, ele não tem dúvida alguma. Ele não tem dúvida alguma, ele não pestaneja, ele não vai pestanejar naquilo em que ele crê, naquilo em que ele tem convicção. Se ele viu curas similares a essa, eu não sei. Eu sei que ele causou admiração por conta da fé dele. E a nossa fé precisa causar admiração na pessoa de Jesus. Ela precisa causar algo diferente na pessoa de Jesus. Jesus vai se surpreender? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o nosso coração ele tem que ter uma fé inabalável. Se eu vi ou não vi, eu creio. Eu creio porque é bíblico. Eu creio porque Deus falou comigo. Eu creio porque isso está aqui, ó, aceso no meu coração. Está ardendo, está pulsando, como falamos aqui cedo, no meu coração. Mas quando eu não dispenso essa fé na pessoa de Jesus, ele vai dizer, olha só, tamanha fé eu não vi na segunda igreja batista de Itaboraí, e que não seja assim. Tamanha fé eu não vi entre os israelitas. Tamanha fé eu não vi sobre a minha igreja, mas estou vendo na pessoa desse homem. Que nós possamos ser esse homem que cause essa admiração, que cause, olha só, eu vou atender, porque o meu servo está pedindo de uma forma em que está me contagiando. Eu vou atender, eu vou fazer. Nós pais, nós somos assim com nossos filhos, não somos? Quando a gente ouve aquele presente do Dia das Crianças, às vezes mesmo pensando, caramba, eu vou ter que parcelar, mas você faz com alegria, né? Porque eu vi o entusiasmo, eu vi a empolgação,
Eu vi o brilho nos olhos do meu filho, da minha filha. Isso nos dá vontade, nos instiga a fazer? A nossa fé também precisa ser assim. Ela precisa chamar a atenção de Jesus. Ela precisa tocar os céus. Ela precisa ser de verdade. Como já falei aqui outras vezes, ela precisa ter cor, precisa ter cheiro, precisa ter algo que a gente consiga imaginar, que a gente possa tocar no campo da nossa mente, no nosso coração. Encontramos aqui também uma coisa que me chama a atenção, é sobre o que as pessoas falam. Eu falo muito isso com Juliana. Juliana, eu costumo ver as coisas como se fosse um encantador de cobra. Alguém aqui já viu em algum seriado, algum filme, alguém encantando uma cobra? Eles não ficam balançando a mão assim? Não ficam balançando e a cobra vai, né? Mas o problema não é essa mão aqui em que o instrutor está balançando. O problema é a outra. Qual que ele vai dar o bote? Não é a outra? Ele balança com a mão e dá o bote com a outra. Os pequenos comandos são exatamente dessa forma. Chamam a sua atenção para um lado, mas o bote vem da outra. Então, quando as pessoas estão elogiando, estão falando alguma coisa, eu fico prestando atenção e pensando, onde é que está a outra mão? Onde é que está o bote? O que isso quer dizer? Nós precisamos ter esse discernimento de ouvir algo e começar a discernir aquilo. Mas será que é isso mesmo? Como é que funciona isso? Que proposta é essa que estão me fazendo? Por quê? O para quê? Qual a finalidade? Dizem por aí que não se paga almoço de graça, né? Político, então, meu Deus do céu, né? É uma raça que eu vou te contar. Eles estão ali, ó, balançando a mão com um lado e preparando o bote, se já não está pronto, com a outra. Porque a intenção é ganhar o seu e o meu voto. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa discernir, a gente precisa perguntar, pai, fala comigo, me mostra, é para mim, não é? É propósito, é proposta? Comece a perguntar, comece a interagir com o Espírito Santo. Peça sabedoria nas suas decisões, nas propostas em que você ouve, naquilo em que te é oferecido, no que a mídia tem te passado, no que o filme que você vê, tem algo de bom? Tem algo que eu posso colher para a minha vida? Tem algo edificante? Esse dia a Juliana veio perguntar, olha, Ana quer ir no cinema, quer ver um filme, não é isso, Ana Cléia? Mas como é que é o trailer desse filme? O que isso tem de bom? Vai te acrescentar em quê? Eu procuro ver coisas na internet ou em filme que vai edificar a minha vida. Eu não assisto novela, mas gosto de assistir um programa específico. Se você me indicar algo, eu vou assistir aquilo. Eu vou entrar no YouTube para ver isso, eu vou entrar na Netflix para ver aquilo. Mas eu não fico rodando em coisas que não vão me levar a nada. Não costumo perder o meu tempo com novela por conta disso e outros motivos. Mas procuro absorver o que é bom, o que é de boa fama. Vamos ouvir a orientação de Filipenses 4, que é muito conhecida por nós? Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, a partir do versículo 8. Olha que orientação em que o livro de Filipenses vem trazendo à igreja, vem trazendo aos servos, aos santos. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. O nosso pensamento tem que estar voltado em coisas boas. A nossa memória, o nosso HD, ele tem sempre que buscar algo bom. Memórias que vão te edificar, memórias que vão te fazer crescer, que vai te fazer chorar de alegria. Quero trazer à memória aquilo que me traz o quê? Esperança. Eu não tenho tempo para perder com lamúrio, eu não tenho tempo para perder com coisas desonestas, eu não tenho tempo para perder com o que não é puro, eu não tenho tempo para perder com o que não me edifica. Mas eu preciso pensar em pequenos comandos
que irão me edificar, que irão alicerçar a minha fé, que vão ampliar os meus horizontes no campo espiritual. Os meus horizontes precisam estar abertos a isso. Suscita boas coisas. Não podemos perder tempo com fofoca, com injúria, com disse-me-disse, com o que não está bom. Se não está bom, o que é para melhorar? O que eu posso fazer? Costumo dizer, sempre repito, se aparecer um problema, há uma solução. Se aparecer um problema, há uma solução. É assim desde o Jardim do Éden. Quando apareceu o pecado, que foi nos apartarmos de Deus, já tinha uma solução pronta, que era Cristo Jesus. Na nossa vida nunca vai ser diferente. Toda vez que aparecer um problema, tem uma solução. Busque-a, se pergunte, faça a pergunta, e você vai ter resposta. Não estou encontrando, procure ajuda. Ajuda profissional, a vida espiritual, mas há solução. Não tenha dúvida. Se aparecer um problema, há solução. Para o centurião apareceu um problema, não é isso? O meu servo está em casa paralítico, sofrendo horrível tormenta. Mas em Jesus ele encontrou o quê? Solução. Jesus é sempre a solução. Jesus é sempre a solução. Não sei qual o seu problema, não sei qual a sua dificuldade, mas eu sei que Jesus é a solução. Amém? Meus amados, caminhando para o final, não costumo falar mais do que 2 horas, nunca passei disso. Hoje teve até dupla honra aqui na água, hein? Amém. Isso é privilégio de filho, tá? Não é de qualquer um, não. Existem coisas a nosso respeito, a meu e a seu respeito, que a gente até tem dúvida, não é isso? Tem coisas que a gente nem concorda, e eu sou um desses, eu sou bem teimoso. Mas vou compartilhar algo que eu ouvia desde a minha infância. Não vou tirar o sapato, não, mas minha mãe olhava para o meu pé, e para o meu comportamento também, né? E ela falava, você é mandão. Mãe, como assim? Você é mandão. E eu não concordava com aquilo não, tá? Não é isso, nega véia? Eu falava, olha só, os antigos dizem que quem tem esse dedo aqui maior do que o dedão é mandão. Os antigos dizem, eu sempre, né? Que antigo, que? Mas você está falando besteira. Saí da infância e comecei a ouvir isso também. Não mandão de ignorante, não é isso não, tá? Que eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas é o perfil. A última entrevista que fiz foi em junho desse ano, para participar do curso Empretec em Niterói, um curso para empresários. Você tem que passar por uma entrevista. E eu achei que era só uma entrevista. Eu comecei com uma mulher, com a Fernanda, entrevista online. E aí ela, vou te passar agora para uma outra profissional, tá bom? Não falou que profissional que era, mas ela estava com a prancheta. Leandro, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai respondendo, tá beleza? Tranquilo, vamos lá. Se identificou, o nome dela apenas, e começou a fazer as perguntas. Fui falando, me fala um pouquinho disso, me fala um pouquinho daquilo, me fala do seu comportamento em casa, me fala do seu comportamento na empresa, me fala do seu hobby. Eu fui falando perguntas naturais. Mas eu estava conversando com uma psicóloga e não sabia. Quando cheguei no curso, que é quase um mês depois, fui no mês de julho, e aí chegando no curso, está lá a minha ficha, o meu perfil. Eu não preenchi nada da ficha, a psicóloga preencheu. E lá o que deu de maior pontuação minha foi persuasão. Manipulador. Eu falei, pá, será que minha mãe me agorou? E eu fiquei pensando, rapaz, muitas das coisas a gente não concorda, né? A gente acha que é besteira. Mas você vai tendo contato com outras pessoas que nunca te viram. E na entrevista online ela nota lá, seu maior pontuação é persuasão. Aliciador. Eu? Meus amados, quero dizer com isso, existem diversas âncoras que foram instaladas na gente, sim. Mas peça a Deus discernimento.
E se você consegue identificar algo na sua vida que não é tão bom para você, começa a trabalhar em cima disso. Busca ajuda profissional, mais uma vez repito. Busca ajuda espiritual, busca o seu líder. Mas se tem algo que não te agrada no seu comportamento, comece a se preocupar com isso. Comece a se avaliar. Não ouça só a sua opinião, busque opiniões de pessoas próximas a você, que vai dizer com amor, com carinho sobre a sua pessoa. Mas nós sempre temos algo a melhorar. A gente tem sempre algo para crescer. Tem sempre uma área nossa deficiente. E cabe a nós ouvir e atender para ter uma vida mais saudável, para ser uma pessoa melhor. Por que ser eu mesmo quando eu posso ser alguém muito melhor? Não copiando ninguém, não é isso. Algumas pessoas você pode até modelar assim, não copiar, para você não se perder na sua essência. Não é isso. Mas a gente sempre tem algo a melhorar. A gente tem sempre algo a ser trabalhado em nossas vidas. E concluindo isso, tem algo em que eu e Juliana, a gente se propôs a fazer, e é criar as meninas sem a necessidade de bater. E eu quero falar agora, principalmente para quem é pai e mãe de menina. Às vezes você vai ver uma pessoa casada aos seus 22, 27, 30 anos, em que apanha do marido. E que para ela isso é normal. Mas eu quero te dizer um cuidado para você que tem filha menina, pequena, e que está crescendo. E às vezes, como um corretivo, você opta em bater. Sabe o que você está instalando na mente dela? Para te corrigir, você precisa apanhar. Isso fica instalado no HD. Quando cresce e o marido levanta a mão, ela acha isso normal. Sabe por quê? Ela teve uma infância assim. A Sara, de minha parte, Juliana, nunca apanhou. Corrigimos com castigo, nada passa despercebido, tá? Quando erra, são cobradas sim, sem apanhar. E já falamos, se precisar, vai apanhar. Não quero que chegue a esse extremo. Somos pacientes, amorosos, mas corrigimos. E se preciso for, vai apanhar. Mas evite instalar esse HD na mente. Sabe por quê? Vai se acostumar. E a obedecer esses comandos também futuramente. E aí, às vezes, você pensa, poxa, mas por que ela não se separa? Por que ela não denuncia? Porque se acostumou. Igual o negão, igual a nós, que nos acostumamos com o que é errado na mídia, na novela, no filme. São costumes. E para cortar isso, às vezes dá um trabalho danado. Precisa, sim, de ajuda psicológica, de ajuda profissional, de ajuda espiritual. Mas se a gente pode evitar esses pequenos comandos, faça. Preste atenção nisso. Porque você não está só corrigindo a criança, não. Você está adestrando o adulto, que pode estar acostumado a esses pequenos comandos instalados no seu HD. Então, que isso possa surtir efeito no seu coração e que você possa divulgar isso também. Temos que corrigir nossos filhos? Sim. Sim. Mas o que puder ser dentro da democracia, dentro de um castigo saudável, dentro de algo em que ele vai sentir, mas sem apanhar, eu prefiro dessa forma. Porque esse gatilho não vai estar instalado no HD da minha filha. Muito pelo contrário. Ela já até reclamou comigo, né? Uma vez que eu dei uma palmada no cachorro, ela, pai, isso está errado. Com 6 anos, hein? Isso está errado. Ela já levantou a voz para falar, com 6 anos, isso está errado. Eu, por quê? Porque não é assim que você me ensina. Não é assim que você faz comigo. Ou seja, você está certa, filha. Se com 6 anos ela teve essa maturidade, imagina com 20. Imagina casada. Quando alguém levantar a mão para ela, ela fala, sabe o quê? Isso está errado. Não é assim que o meu pai me ensinou. Não é essa educação que eu tive em casa. Mas ela vai ter autonomia para falar, porque viveu numa casa assim. Agora, imagine o contrário. Onde qualquer coisa que se faz errado é uma palmada, é uma chinelada. Gente, eu apanhei muito, não estou aqui atacando
esse comportamento, né? Nossa, eu era terrível, pior que o negão. Pior que o negão falando aqui, entendeu? Eu era terrível. Não julgo, mas eu creio que eu tenho mais recursos. Os tempos são outros. Recursos da financeira não, tá? Recursos. Aqui, ó, aqui. Então consigo lidar de forma diferente. E aonde eu vou, faço questão de compartilhar isso. Sabe por quê? Pequenos comandos são dados. E aí o centurião, ele tem autonomia para falar: digo a este, vai e ele vai, a outro, vem e ele vem, a este, faz e ele faz. Ele tem toda a autonomia. Sabe por quê? Pequenos comandos foram instalados na mente daqueles servos, aonde são submissos e são remunerados por isso também. Amém? Só que a gente tem que prestar atenção nos pequenos comandos que vêm ao nosso encontro, através das redes sociais, através dos filmes, novela, através do seu vizinho, através do seu chefe, através das pessoas que trabalham com você, que estudam com você. Esses pequenos comandos, nós precisamos estar atentos, alertas. E se não serve para mim, eu descarto. De imediato eu descarto. Fazer fofoca, ficar em murmurinho, não serve para mim, eu descarto. Eu estou fora. Então entenda que o Espírito Santo fala ao seu coração sim. Basta você estar sensível para ouvir, para discernir, para obedecer. Mas entenda que essa graça que nos alcançou, esse favor imerecido que chegou até nós, ele precisa ser valorizado. Ele precisa ser valorizado. Muitas das vezes nós não damos devido valor. Muitas das vezes nós não damos o devido valor. Mas que você esteja atento e prestando atenção. Que você possa viver conforme diz aqui Filipenses 4, versículo 8 em diante. Deguste isso em casa. Viva sobre essa palavra. E sobre tudo o que for amável, que a sua mente esteja ligada. Que o seu coração esteja voltado para tudo que for de boa fama. E você vai viver uma vida muito mais saudável em nome do Senhor Jesus. O Ministério do Louvor pode estar tomando seu lugar. E quero encerrar a palavra ministrando ao seu coração sobre essa graça, sobre esse favor imerecido. Porque ele atinge a todos que estão sensíveis. Ele atinge a um coração que está fértil, a um solo próprio para recebê-lo. Porque a palavra, ela não muda. A palavra é a mesma. Agora, o solo, ele sofre variações. Algumas das vezes, esse solo precisa ser fertilizado, esse solo precisa ser regado. Esse solo precisa estar nesse ambiente aqui. Porque a palavra, ela não mudou. A voz de João Batista é: arrependei-vos, raça de víboras. Arrependei-vos, endireitai as vossas veredas, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Uma boa semana a todos, que você possa estar vivenciando tudo o que foi lido, o que foi falado, e que você possa estar atento a todos e qualquer tipo de comando lançado sobre a sua vida, por menor que ele seja, mas ele faz um grande efeito sobre médio e longo prazo. Amém?